taxa Selic caiu. Será que agora é a hora de começar a investir na Bolsa de Valores? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Bom, se você é um investidor iniciante, provavelmente você não deve saber que em meados de 2019, 2020, a Bolsa de Valores estava lá nas alturas e quem tinha comprado ações naquele momento, a única coisa que sabia pensar é: por que eu não comprei ações antes? Por que eu não comprei as ações lá em 2016, quando ela estava lá embaixo? Essa era a maior frustração do investidor iniciante ou das pessoas que não tinham comprado ações na Bolsa de Valores e só ficaram vendo as ações se valorizarem. O que aconteceu é que a Bolsa de Valores ela estava subindo e a taxa Selic estava caindo. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e ela influencia as outras taxas praticadas pelo mercado, como as taxas de empréstimo, de financiamento, e ela é usada pelo Banco Central para poder controlar a inflação aqui no Brasil. E aí o que aconteceu é que, como a taxa Selic estava baixa e aí estava entrando mais dinheiro no mercado, a inflação começou a subir. E então o Banco Central teve que começar também a aumentar a taxa Selic para poder controlar a inflação. E o Banco Central foi aumentando gradativamente a taxa Selic até que ela chegou ao patamar de 13,75% ao ano. E aí, hoje, a inflação está controlada e então o Banco Central ele começou a reduzir novamente a taxa de juros, a taxa Selic. E a última reunião do Copom aconteceu no dia 1 de novembro, que estabeleceu que a taxa Selic seria de 12,25% ao ano. E então as pessoas começam a se perguntar: será que está na hora de começar a investir na Bolsa de Valores? Ou onde eu deixo meu dinheiro? Bom, eu vou te mostrar de forma prática se vale a pena ou não começar a investir na Bolsa de Valores agora e você mesmo vai tirar as suas conclusões. Bom, na hora que a gente vem aqui no gráfico, eu estou usando o site TradeView para poder analisar. Eu abri dois gráficos, o gráfico do índice Bovespa e o gráfico da taxa Selic. O que aconteceu foi, conforme eu expliquei, né? Vocês podem ver aqui que em março de 2021, a taxa Selic teve o seu primeiro aumento. E então, ela começou a ser aumentada gradativamente até chegar nesse patamar aqui, conforme eu falei, de 3,75. E ela ficou nesse patamar por mais ou menos um ano. E em comparação à taxa Selic, o que aconteceu com o Ibovespa é que mais ou menos aqui, na mesma época em que a taxa Selic começou a ser aumentada, o Ibovespa começou a reduzir, né? Ele reduziu, ficou meio lateral aqui, com altos e baixos. E agora, mesmo a taxa Selic começando a cair, vocês podem ver aqui mesmo que ela começando a reduzir, a bolsa ainda continua lateral, né? Só que para quem não sabe, o mercado financeiro ele funciona em ciclos. Então, vamos analisar o que aconteceu lá atrás, quando a taxa de juros, né, quando a taxa Selic também reduziu ou aumentou. E aí a gente vai analisar aqui, a gente volta no gráfico e a gente começa a analisar mais ou menos em meados de 2016 o que aconteceu. Bom, aqui em 2016 eu estou mostrando aqui essa linha alaranjada, né, que é a taxa Selic. Então, na hora que a gente olha aqui, a taxa Selic, ela ficou bem alta, né, nesse período aqui de 2015, 2016. E aí, mais ou menos aqui, ela começou a cair. Note que ela veio caindo, né, gradativamente, até chegar nesse fundo aqui, no caso a taxa Selic, né, até chegar nesse fundo. E, em comparação, o que aconteceu com o índice Bovespa?
E em comparação, o que aconteceu com o índice Ibovespa foi que ele subiu, né? Ele teve essa alta aqui. Então, note que à medida que a taxa Selic diminuía, o índice Ibovespa subia, né? E aí a gente tem esse período aqui, que foi o período da pandemia, essa queda drástica, que foi um período da pandemia, né? Que provavelmente, se não tivesse acontecido a pandemia, ela não teria, né? O índice Ibovespa não teria caído dessa forma, ela teria continuado a subir. Então ele subiu e aí ele veio subindo até meados aqui de junho de 2021, que é esse topo aqui. E aí você pode notar que o topo do índice Bovespa corresponde ao exato momento em que a taxa Selic começa a aumentar. E aí algumas pessoas podem me perguntar assim, mas Kellen, a taxa Selic já reduziu e o índice Bovespa hoje continua no mesmo lugar. E aí, se você for analisar lá em meados de 2016, na hora que a gente abre aqui o site do Banco Central, a gente vê que no dia 30 de 11 de 2016 foi o período que a taxa Selic estava 13,75 e aí ela começou a reduzir e aí em fevereiro de 2017 ela estava em 12,25, né? Ela já estava reduzindo e na hora que a gente volta no gráfico para ver o que estava acontecendo com o índice Bovespa em fevereiro de 2017, a gente verifica aqui que em fevereiro de 2017, olha, a bolsa ainda estava começando a subir, tá vendo? Ela ainda estava fazendo o mesmo topo que ela tinha feito lá atrás, né? Quando a taxa Selic ainda estava alta, né? E aí ela ainda não tinha, né? Ela ainda não estava alta o suficiente. Ela começou a subir e aí ela foi só subindo, 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 subindo. E se você for analisar ainda mais para trás, você percebe também que isso também aconteceu lá atrás. Então, por exemplo, na hora que a gente olha aqui em meados de dezembro de 2008, a taxa Selic, ela começou a subir, né, de forma leve, ela deu uma leve subida aqui, e a bolsa de valores, ela deu uma leve descida, tá vendo? Ela ficou meio um lateral, mas um lateral com queda, né? Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que lá nesse período aqui, em meados de 2019, 2020, quando a bolsa estava em alta, é justamente nesse momento que os investidores ficavam falando: por que eu não comprei lá embaixo, lá em 2016, né, quando a bolsa ainda estava nesse ponto aqui mais barato, ou aqui, né, quando ele ainda não tinha subido o suficiente. E aí, é você que tem que se perguntar para você mesmo que tipo de investidor você vai ser na fila do pão. Você vai ser o investidor que comprou aqui em meados de 2019, quando as ações já estavam caras, ou você quer ser aquele investidor que vai comprar aqui quando as ações nesse nível aqui, quando as ações ainda estavam baratas? O que acontece é que quando a taxa de juros, né, a taxa Selic, ela começa a reduzir, os investimentos mais arriscados, como bolsa de valores, começam a ser mais procurados. E isso faz com que o índice Bovespa suba. Porque a redução da taxa Selic faz com que investimentos em renda fixa sejam menos atrativos, né? Como o Tesouro Direto, CDBs, porque a taxa de juros vai estar baixa e eles começam a pagar menos. O fato é que não tem como a gente prever se uma ação vai subir ou se uma ação vai cair, mas tem como a gente prever o que vai acontecer com o ciclo da taxa de juros. E eu mostrei para vocês através dos gráficos aqui que sempre se repete. Se a taxa de juros, a Selic, está alta, a bolsa está baixa. Se a taxa Selic está baixa, a bolsa está alta. E durante todo esse tempo que eu estou investindo na bolsa de valores, o meu maior erro, né? Na época eu não tinha tanto conhecimento, e eu creio que também seja o erro de grande parte das pessoas, é você querer comprar, né, uma ação quando ela já está cara e aí vender quando ela está barata.
Sendo que, na verdade, a gente deveria fazer o contrário, né? A gente deveria comprar a ação quando ela está barata, né? Que é quando as pessoas não estão tão empolgadas, né? E vender, se você é um investidor de curto prazo, vender essas ações quando elas estão caras. E depois de ter aprendido bastante com os meus erros, hoje eu sei que o melhor momento para você comprar uma ação é no momento em que as pessoas estão com medo, né? Quando a bolsa de valores está lá embaixo, quando as ações com bons fundamentos estão baratas, né? Como é esse momento que a gente está vivendo agora, com a taxa Selic começando a reduzir. E não querer comprar a ação, né, quando a taxa Selic já estiver reduzida demais e quando a bolsa já tiver subido demais, né? Esse não é o melhor momento para se comprar uma ação definitivamente. Então, eu penso que talvez esse seja um bom momento, né, para você começar a ir aportando, né, na bolsa de valores de forma gradativa, né, de forma consciente, aportando em boas empresas que têm bons fundamentos e que pagam bons dividendos. Bom, e é importante, né, você ter em mente que quando a bolsa começar a subir, ela não vai subir, né, em linha reta, assim, né? Ela vai subir em ciclos, né, de forma alternada. No caso, o gráfico, né, seria mais ou menos assim, ela sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E aí, não é para você se desesperar, né, no momento em que ela cair. Você tem que entender que são ciclos, né, da economia. E que quando tá para acontecer um ciclo de alta, ele começa de forma gradativa, né? Ele começa aos poucos. Mas como em todo ciclo de alta, depois você vai ver que esse movimento é um movimento ascendente. É um movimento de subida, né? Mesmo que tenha ciclos de queda, esse movimento sempre vai ser para cima. Então é isso, né? Eu te mostrei que como todo ciclo de mercado, né, o ciclo ele está se repetindo, né? Então cabe a você, investidor, decidir o que você vai fazer. Quem vai ser você na fila do pão? Eu continuo aportando.